Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário aí que vocês vão assistir essa aula. Então, estou trazendo aqui mais um vídeo, com uma aula e um conteúdo. E esse conteúdo hoje vai ser urbanização e meio ambiente, Então, nós vamos tratar aí da escola de Chicago, ou de alguns pensadores, como o próprio George Simmel, que é um alemão que vai tratar da chamada sociologia urbana, E essa sociologia passa a ter maior importância à medida em que a cidade, ou o centro urbano, passa a ser o centro dessa nova sociedade, a sociedade do mercado, a sociedade do consumo, A sociedade da divisão nova, do trabalho, pautada então naquela divisão entre trabalho executado e o trabalho pensado, Essa nova sociedade mercantil ou capitalista, Então, diante desse conteúdo, vamos apresentar aqui alguns tópicos, algumas ideias, E a gente poder elucidar alguns assuntos que normalmente vão cobrar de vocês nos vestibulares, Então, hoje o assunto vai estar voltado para a análise das sociedades urbanas e principalmente as metrópoles, Não é só uma cidade qualquer, mas as metrópoles, Por que a preocupação agora é exatamente falar sobre as metrópoles? Justamente porque lá se tornou, ou seja, a metrópole passou a ter um ritmo específico, Um ritmo de vida que é bem diferente do que a gente nota quando a gente vai numa cidade menor, Ou seja, a metrópole já tem uma certa aceleração devido à demanda, por produção, por produtos, por empregos, tudo isso então acelera a vida de forma geral, Então o título está aí, urbanização e meio ambiente. A gente tem como primeira afirmativa aí, um dia qualquer, numa grande metrópole, nos apresenta vários estímulos e nuances que captamos pelos nossos sentidos, ora de forma consciente, ora de forma subconsciente. O conteúdo aqui que eu estou trabalhando com vocês, ele começa com um texto, falando de um jovem, lá por volta dos 28, 29 anos, quase 30 anos de idade, um jovem empresário, que ele está de cima do seu escritório, ele olha lá para baixo, no meio da multidão de uma grande cidade, e ele começa a perceber o movimento das pessoas, buscando, seus interesses, seus objetivos, de forma tão objetiva, tão disciplinada e correspondendo a determinados padrões, A hora que para o sinaleiro, todo mundo para, a hora que abre o sinaleiro, todo mundo volta ao fluxo de pedestres, Ou seja, obedecendo a um certo padrão, mas em meio a esse padrão que é estabelecido pela cidade, A gente vê que diversos sinais, signos, Ou seja, placas de trânsito, anúncios de propaganda, Guardas de trânsito, anúncios de emprego, ou seja, numa grande cidade, em meio a essa multidão de coisas que ele estava observando ali, o que se nota é estímulos, informações, conhecimentos e estímulos que são difundidos para nós o tempo inteiro na sociedade e nós temos, no passar do tempo, nós caminhando pela sociedade, nós vamos então recebendo esses estímulos, assimilando eles de forma às vezes consciente ou de forma inconsciente, Porque uma imagem às vezes você vê ela, interpreta ela de forma muitas das vezes inconsciente, porque a imagem às vezes te remete a coisas do seu passado ou coisas que você está pensando para um futuro. Então a imagem em si ela te leva a interpretações do próprio subconsciente, te lembra às vezes uma viagem que você fez. Então o que é que acontece? Nas grandes cidades hoje o estímulo, informações, seja ela para consumo, seja ela para sua formação individual, ou seja, nós vivemos uma sociedade altamente informacional, ou seja, muitas informações o tempo inteiro, que borbulham, seja em propaganda, seja em estímulo para o trabalho o tempo inteiro, seja para o próprio procedimento comum, ou seja, você andar numa cidade já requer mais ou menos um plano, um guia, Você pega um menino de uma cidade do interior, bem pequeno, uma cidade bem pequena mesmo, e leva para uma grande metrópole, ele vai ter dificuldade em andar, pelo menos, só nas ruas de uma metrópole,
E o que isso quer dizer? Ou seja, um cidadão comum de uma metrópole já carrega em si um arcabouço de informações que ele acaba agindo até de forma meio automatizada, porque ele já assimilou aquele conhecimento e ele já sabe aplicar isso nessa realidade pulsante, essa realidade cheia de informações, cheia de estímulos, com outdoors, com propagandas, com alto-falantes, né? Então a gente acorda, já liga a televisão, já tem informação de uma propaganda, já tem um estímulo para um vestibular que você vai prestar, ou uma forma diferente de você estar trabalhando, né? Ou seja, esse acúmulo de informações, né, é típico das grandes cidades. Né? A cidade virou o centro do mercado, virou o centro de estímulo do próprio cidadão, seja ele para aplicar a sua forma normal de trabalho, ou seja ele para buscar outras formas de trabalho. Então a cidade virou o centro, né? Então a vida em cidade ela vai impor um ritmo, né? Ela vai impor um ritmo acelerado aos cidadãos. E isso afeta psicologicamente todos. Um padrão que dificilmente contemplamos o que nos rodeia. Então, a gente está o tempo inteiro recebendo tanta informação, você tem que ser bom socialmente falando, ou seja, tem que ter vários contatos sociais, amigos, ser bem relacionado, você tem que ter um bom emprego para consumir, para isso você tem que ter uma boa formação, né? Você tem que lutar para ter um bom emprego, ou seja, galgar seu espaço através de um trabalho competente. Ou seja, essa imposição de tarefas e funções que a gente tem que desempenhar na sociedade, ela só aumenta na sociedade, né? Ou seja, exige cada dia mais um pouco mais de nós, né? E isso tem afetado pela velocidade com que essas exigências chegam até nós, né? Porque acaba a gente tendo que cumprir determinadas tarefas. Não sei se vocês já notaram, por exemplo, se você tem 18 anos, tem que ter passado no vestibular. Se você tem 25, você já tem que estar noivado. Se você tem 30, você tem que estar casado. Você tem que ter filho. Não sei se vocês já notaram, mas já está incutido na cabeça das pessoas que nós temos um padrão, mais ou menos, relacionado ao nosso tempo de vida e o que a gente já deveria ter realizado. Então, essas exigências que cobram sobre nós, que a gente já deveria ter realizado, isso ou aquilo, né? Isso faz com que nós desenvolvemos também, né, capacidade de tentar assimilar tudo isso e correr atrás para desenvolver as nossas capacidades individuais. E é claro que o aumento dessas exigências e a aceleração dessas exigências cada vez maior, né, ou seja, está te pedindo cada vez mais e com maior constância, isso causa um certo impacto psicológico nas pessoas. Basta a gente ver pessoas que passam muito tempo por concursos públicos, eles passam a ser afetados porque estão ali de imediato sendo cobrados sobre alguma coisa. Né? É lógico que no trabalho, de forma geral, nós somos cobrados. Né? E dependendo do grau, né, em que essa pessoa se encontra, seja uma crise, por exemplo, aí ali provavelmente ele vai ser cobrado muito mais. Então, essas cobranças que tem sobre nós, elas causam impactos psicológicos nas pessoas. Né? E a cidade grande hoje é normal que ela tenha esse excesso de informações, né? Para tentar te atrair para determinada coisa ou para te impulsionar para outras. Né? Então, acaba então desenvolvendo um padrão de comportamento em que os indivíduos têm que estar o tempo inteiro ligado a várias informações e, ao mesmo tempo, seguir o seu fluxo individual. Né? Eu tenho que observar a sociedade, seus vários estímulos e, ao mesmo tempo, seguir o meu fluxo individual. Essa exigência, né, da gente estar o tempo inteiro ligado a várias coisas e, ao mesmo tempo, ligado ao nosso plano pessoal, individual, que é ir para o trabalho, estudar, voltar para casa, né? Essas coisas que é nosso e, ao mesmo tempo, a gente convive com a sociedade, isso nos exige tanto que a gente já não tem mais a capacidade de sentar e ver um pôr do sol. Né? O ser humano ele tem perdido a capacidade de contemplar, justamente por causa dessa aceleração da vida. Né? Mas como é que eu vou sentar numa praça e ficar observando o tempo, as árvores, a natureza, se eu tenho que cumprir uma agenda social, né, cada vez mais exigente? Né? Como que eu vou conseguir isso? Então, a perda da capacidade de contemplação do ser humano, ela está ligada diretamente ao sistema de produção nosso, né? A forma com que nós escolhemos produzir, voltadas para o lucro, para o mercado, ela tem nos exigido cada vez mais trabalhar mais, né? Com maior disciplina, com maior eficiência, e isso tem tirado de nós a nossa capacidade de parar e contemplar as coisas que já estão aí, né?
Nós estamos o tempo inteiro consumindo informações novas, coisas novas, o que isso é típico da sociedade moderna atual, e isso fica mais visível ainda nas cidades grandes, né? Esse acúmulo de informações que nós temos que absorver e pôr em prática na nossa vida cotidiana. Então, a cidade ela vai criar espaços de solidão, o segundo tópico aqui, ó, espaços de solidão, fragmenta identidades, disciplina e aprisiona. Né? Vamos começar primeiro com isso aqui. Por que a cidade cria espaços de solidão? Né? Bom, pessoal, basta a gente lembrar que, por exemplo, se eu ligo um fone de ouvido, né, num metrô, ali eu já criei um espaço meu de solidão. Né? Ou seja, as grandes cidades elas vão criar mecanismos para você se isolar no meio dessa quantidade excessiva de informação. Né? Então, por exemplo, lá no seu apartamento, você mora num prédio, num condomínio, né? A gente está falando de metrópole, de grande cidade. O cara entra num prédio, chega lá, tá cheio de vizinhos, amigos, porém, o seu apartamento é um local totalmente privado e de solidão. Lhe permite se isolar totalmente. E é tanto isso, pessoal, as pessoas estão tão voltadas para a sua vida individualizada que muitas vezes as pessoas nem se preocupam em cumprimentar o vizinho, falar um oi para o vizinho. Estão tão preocupados no seu ciclo individual de tarefas que devem ser cumpridas, que às vezes o contato social ele tem deixado a desejar. Então, a sociedade, ela oferece a solidão, né, de forma quase que natural. Né? É aquela solidão em meio à multidão. Né? Você está andando no meio de um monte de pessoas na cidade que tem um tratamento impessoal com você, porque não sabe de onde você veio, quem você é. Né? Então, essa impessoalidade própria da sociedade moderna e grande, né, que é você não conhecer todo mundo, você não ter essa proximidade familiar com as pessoas, ela causa, de certa forma, uma certa solidão. Né? Você está sozinho em meio a esse tanto de gente. Né? Fragmenta a identidade. Por exemplo, uma cidade, uma comunidade, né? Não vou falar de uma sociedade, uma comunidade, vamos supor, medieval. Né? A vida da pessoa ela era uma única. Né? Se ele era o trabalhador, o sapateiro, por exemplo, a vida dele de trabalho se misturava com a sua própria vida doméstica. Muito das vezes, os seus próprios filhos trabalhavam na mesma função, na mesma tarefa que ele. Então, aquilo ali acabava se tornando, às vezes, uma função ou um labor, ou um trabalho da própria família como um todo. Então, na verdade, a identidade do trabalho, ela formava junto com a própria família. Né? E o que é esse fragmento de identidades? Hoje, nós podemos ver que a sociedade atual, ela fragmenta no sentido de que, se você vai na academia, vamos supor, de judô, lá você tem uma identidade. Aí você sai da academia e vestiu sua roupa, foi para o trabalho. Você entrou no seu trabalho, lá você tem outra identidade. Você vestiu suas roupas ali do trabalho, chegou na sua casa, você chega na sua casa, você tem sua vida pessoal. Ou seja, a vida moderna, ela fragmentou a identidade do indivíduo. Isso para permitir, logicamente, né, e dinamizar as relações que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, essa fragmentação, ela faz com que o indivíduo tenha que lidar com diversas realidades ao mesmo tempo. Ele sair de um universo e entrar em outro faz com que ele largue um determinado plano de ação. Né? Vamos supor, quando eu entro na academia de judô, lá eu tenho um plano. Né? Quem eu sou, como eu me comporto, como as pessoas me veem, quais as regras que eu tenho que obedecer ali. Então, eu entrei dentro de um universo de regras e informações que eu preciso já ter assimilado para me agir ali normalmente. Eu saí dali e entrei para dentro do meu trabalho, ali eu vou assumir um outro universo de regras e normas disciplinadoras. Ou seja, essa fragmentação para dinamizar a vida, ela acaba também causando uma fragmentação na própria compreensão do indivíduo com a própria sociedade. Essa fragmentação faz com que exija muito mais dele, né? Ou seja, ele tem que estar muito mais ligado à realidade que o circunda, né? Para poder lidar com esses diferentes universos em que ele entra e sai. E isso, com certeza, vai impactar também no seu psicológico, na sua forma, né, de ser, de indivíduo. Né? A disciplina e aprisiona. Né? Pessoal, essa disciplina está muito voltada com a questão do mercado, da economia, da exatidão dos números. Né? A gente vive numa sociedade mercantil, então o lucro, né, ou seja, a sua balança doméstica tem que estar sempre positiva. Né? Então, você tem que ter uma disciplina voltada para isso. Né?
para ter bons desempenhos, e você assimilar essas informações que a sociedade lhe coloca e exige, né? Exige também uma disciplina para você organizar esse universo de informações, saber lidar com essas identidades fragmentadas, entrar e sair nelas, nesses universos fragmentados, que criam identidades momentâneas, você entrar e sair dentro deles, né? E lidar com essa realidade de forma a manter a sua sanidade mental, né? Então, muitas das vezes a pessoa se sente presa nesse círculo, né? Ela tem que cumprir isso tudo e muitas vezes ela surta, né? Por ela ter que atender diversas demandas, né? Dessas diversas identidades que ele se encontra, seja no seu trabalho, seja no esporte, seja, né, em vários lugares em que ele entra. Então, ele acaba se sentindo preso a uma realidade. Né? Então, isso acaba aprisionando ele. A liberdade que ele achava que teria de escolher diversos lugares acaba impondo a ele uma certa solidez e prisão, né, de comportamento. Ou seja, ele tem que corresponder àquilo ali, né, a partir de então. No universo da razão, para definir melhores estratégias e lidar com o tempo. Então, você tem que ser ultra racionalizado. Né? Você tem que otimizar seu tempo para você dar conta de cumprir todas essas tarefas, para você conseguir, então, assimilar tantas informações que chegam até você, como também de aplicar elas na prática. Né? Ou seja, você tem que traçar estratégias de como lidar com o seu tempo. Né? Então, ou seja, a aceleração da vida urbana, com o número acelerado de informações, tem feito com que nós nos tenhamos, né, desenvolvido uma capacidade, né, de assimilação e aplicação de inúmeras formas de conhecimento, né, de forma com que a gente sinta, né, essa aceleração psicologicamente. Né? Então, a sociologia urbana ela vai olhar exatamente sobre essa aceleração da vida nervosa, que justamente está ligada aos estímulos dessa sociedade, né, do consumo racional, disciplinada para o consumo, para a compra, né, para desempenhar as funções que a sociedade exige. Né? Então, isso fez com que surgisse a chamada sociologia urbana. Né? Por que nas cidades, né, se desenvolveu um comportamento diferente? Por que nas cidades no campo a velocidade da vida é uma, por que na cidade é outra? Né? Então, são esses parâmetros que vão ser colocados nos estudos da sociologia urbana. E aí os termos urbanismo e urbanização, né, eles têm conotações diferentes, eles têm significados diferentes. Né? Então, são termos que relacionam-se com o perfil econômico das sociedades e refletem a forma como os grupos sociais lidam com industrialização e desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o urbanismo, pessoal, ele tem a ver com organização, né, da cidade em si. Né? Tem a ver com aquela coisa assim, traços arquitetônicos. Aqui vai ser uma praça, aqui vai ser assim. Ou seja, é uma organização tanto em termos de utilidade, como também em termos de design, né? Ou seja, da beleza em si, de como que vai se organizar ali. E a urbanização ela tem a ver com o processo de produção, ou seja, a industrialização ela traz oportunidade de emprego, e à medida em que essas pessoas se alocam nessa cidade, se organizam nessa cidade, né, isso é chamado de urbanização. Então, o processo das pessoas mudarem para a cidade é a urbanização, e a organização dessas pessoas que mudaram para lá é o urbanismo. Né? Então, eu preciso organizar essas pessoas que urbanizaram, então é o urbanismo. Né? Eu acho que deu para definir direitinho aí o que é a distinção entre urbanismo e urbanização. Né? Então, pessoal, tanto o urbanismo como a urbanização, elas vão refletir, né, a organização que essas sociedades em si, né, colocaram como importantes. Assim, como que eles acham que deveria ter sido organizada essa sociedade, vai passar pelo crivo dos próprios produtores, organizadores sociais daquela sociedade em si. Né? Então, isso tudo vai julgar o desenvolvimento científico e tecnológico, vai julgar na organização dessas sociedades, né, na urbanização e tudo mais. Né? Então, dentro da cidade, para organizar a cidade, nós vamos ver que há vários signos, placas de trânsito que vão organizar, e isso faz parte do urbanismo. Né? Então, para organizar essa urbanização, que no Brasil foi rápida demais, né? A partir de 1950 a gente vê um
crescimento da população urbana, né, ser cada vez exponencial, né, então a gente vê que houve um crescimento meio que desordenado, né? Então, a urbanização, dependendo de como foi feito o próprio desenvolvimento econômico de uma nação, ela pode ser pautada aí por um crescimento exacerbado, desestruturado, né? Que foi o que aconteceu no Brasil, né? Quando há um inchaço populacional, sem que a infraestrutura acompanhe aquele inchaço populacional, né? A urbanização ou urbanismo, né? Ele acaba então promovendo problemas que devem ser sanados com uma organização urbanística, né? Então, os signos, as instituições que determinam ordem e disciplina orientam pessoas apressadas, influenciam o relacionamento interpessoal, impõem celeridade e praticidade para a conquista dos bens materiais necessária à vida. É o ritmo do relógio. Então, o que está falando aqui é que signos, né? Os signos orientam as pessoas. Né? Que signos são esses que estão querendo dizer aqui? Exatamente as placas de pare, né? Todas as sinalizações, né? Os sinais de trânsito, né, de pedestre, todos os sinais que nós vemos nas sociedades fazem parte da organização urbanística, né, como as pessoas devem proceder dentro daquela sociedade em si, dentro de um ordenamento, né, que fixam leis, formas de se agir dentro da sociedade. E as instituições, elas servem também para organizar. As instituições vão ser formas administrativas da vida em si. E, logicamente, elas influenciam o relacionamento das pessoas. Né? Todas as instituições que nós conhecemos, ela passa, né, por um crivo de valores que a própria sociedade tem. Então, a família, o trabalho, o Estado, todas as instituições contêm em si, né, um valor moral que é passado para as pessoas e que as pessoas passam a corresponder àquilo. Né? Então, é a parte de organização da vida social. Né? Tanto os signos como as instituições, elas ditam, então, o quê? Disciplinam o indivíduo para uma função específica, útil na sociedade. Né? Então, as instituições escolares, o que desde o início elas indicam aos indivíduos? Olha, estuda, forma numa profissão assim. Então, isso é uma forma de organização urbanística dos indivíduos, criando necessidades funcionais específicas para cada um. Né? Então, ou seja, um profissional engenheiro ele tem uma função específica, o médico tem uma função específica, o agrônomo tem uma função específica. Ou seja, a nossa sociedade moderna ela criou essas funções específicas para atender exatamente, né, a demandas específicas. À medida em que a sociedade crescia, né, há também demandas que passam a ser criadas a partir dessa nova realidade. Né? Então, a aceleração da vida urbana, controlada pelo ritmo das máquinas, criando estímulos de organização, disciplina, performance, mercado, necessidades, etc., acelerou a vida nervosa dos indivíduos. Então, pessoal, o que acaba acontecendo? Né? Antes, o tempo de produção ele era muito dependente da natureza. Então, se chovia muito ou se nevava demais, a produção ela era desacelerada. Como a produção passa a ser o chão de fábrica, ou seja, há um telhado ali, ou seja, há uma estrutura artificial que agora vai conduzir a produção, os limites do tempo da produção ele passa a ser do relógio e não mais do tempo natural. Então, quando o relógio passa a ditar o ritmo da produção, os homens passam a ter que atender a uma aceleração não mais humana, mas uma aceleração de produção de máquina. Né? Ou seja, aquela noção do homem ser uma máquina. O homem tem que deixar de lado as emoções para ele agir friamente e racionalmente. Né? Então, é o que exige na sociedade essa racionalidade pouco emocional, né? Em que os laços das pessoas têm que ser minimamente pessoais, ou seja, tem que ser impessoais, para que a emocionalidade não seja o parâmetro das relações das pessoas, mas a razão, o mercado, o dinheiro, a economia, ou seja, é algo mais frio. Então, acelerou a sociedade no sentido de que esse acelerar está ligado a um ritmo do relógio, da exatidão, do cálculo. Né? Então, essa aceleração ela tem mais a ver com as máquinas do que propriamente com o ser humano. O ser humano, na verdade, tenta acompanhar essa evolução, né, esse ritmo, né, e a tentativa de acompanhar esse ritmo, né, como que eu vou acompanhar esse ritmo? Através desses estímulos que a sociedade me diz.
para mim conseguir produzir na velocidade que a sociedade demanda e que o sistema hoje, que tem vida própria, né? Basta a gente lembrar do Adam Smith lá e da mão invisível do mercado. Para que a gente possa acompanhar essa mão invisível, esse mercado que tem vida própria, né? Eu tenho que seguir esses estímulos e informações que a própria sociedade me dá. Estude muito, seja disciplinado, faça isso. Então, eu tenho que assimilar esse monte de informação para que eu possa acompanhar essa sociedade. Só que, como isso acelera cada vez mais, isso tem trazido esses impactos psicológicos, né? E aí, o George Simmel ele vai falar o seguinte: ele desenvolveu, né, estudos com base em questões psicológicas. Então, ele vai usar a sociologia, mas associada à psicologia. Então, ele vai analisar tanto a sociedade como o indivíduo. De que forma essa aceleração da vida nervosa impactou o comportamento e no imaginário dos indivíduos. Segundo Simmel, o processo revolucionário do século XVIII, ele está falando da Revolução Francesa, impuseram ao homem uma especialização funcional. Ou seja, o homem, para ele ser completo, ele tinha que exercer uma função específica, né? Porque agora eu não mais trabalho no campo, eu trabalho na cidade. E aí o trabalho fabril ele exige do indivíduo uma especialização, né? Ou seja, o cara tem que ser especialista em apertar aquele tipo de parafuso, ou especialista. Ou seja, há uma fragmentação no processo de trabalho, né, do antigo trabalhador rural, que fazia todo o processo produtivo, ou seja, ele produziu o que ele precisava para subsistir. Agora ele vai para uma cidade e lá ele vai comprar as coisas que ele precisa para subsistir. E ele vai trabalhar produzindo algo que ele, às vezes, muitas das vezes, nem sabe o que ele está produzindo realmente. Mas esse é o novo estilo de vida. E para que ele produza isso, ele tem que ser especialista naquilo. E isso vai afetar a autonomia e a individualidade, né? Porque agora eu não mais produzo, né, pela minha vontade, né, da maneira que eu quero. Eu não estou produzindo para minha autonomia. Eu estou produzindo para alguém que vai comprar isso. E aí o salário que eu recebo, eu compro as coisas para minha subsistência. Então houve essa substituição. E essa substituição colocou o indivíduo numa certa dependência, né, e uma coletividade. Então todos os indivíduos que se encontravam naquela condição de fábrica, de trabalhador fabril, ele perdeu tanta autonomia quanto a individualidade. Autonomia porque ele trabalhava num tempo que não era dele, nas ferramentas que não era dele. Ele saiu do campo para produzir algo que não é para ele mais, porque antes ele produzia para ele subsistir, né? E a sua individualidade, ou seja, aquilo que ele produzia, que era único e específico dele, passa a ser uma produção industrial. Não é mais uma produção individualizada, é uma produção em massa, né? Então o indivíduo ele passa a ser mais um número ali no meio daquela fábrica, né? Ele não é um trabalhador específico que produz um produto específico, né? Ele vai ser um trabalhador no meio da massa coletiva, né? Ele vai ser um número, ele perde a sua individualidade, né? No meio daquela massa de trabalhadores, se antes ele era identificado por produzir determinada coisa, agora ele vai ser mais um no meio disso tudo, né? Ele perde a sua individualidade nesse processo produtivo fabril. Simmel, então, ele diz que na cidade a consciência é exigida a ser mais racional, direta e imediata, e somos atravessados por referenciais multiformes e transformações comerciais e culturais. O que ele está falando aqui? Que como a cidade está o tempo inteiro fornecendo informações novas, né, novos estímulos de consumo, né, novas formas de trabalho, né? Ou seja, uma coisa deixou de ganhar dinheiro, agora é isso, ou seja, você tem que se adaptar de forma rápida e racional, né, direta e imediata, ou seja, você tem que estar o tempo inteiro sendo calculista, utilizar-se da sua razão para você tentar acompanhar esses referenciais multiformes, né? Quando ele fala aqui assim que nós somos atravessados, né? Somos atravessados por referenciais multiformes, é exatamente isso. Ou seja, você está acabando de acostumar com determinada referência, né? Você recebe outra. Então, vamos supor, você está acabando de acostumar de que hoje trabalhar, você precisa ter contato com as pessoas, que você precisa estar junto, e aí muda a realidade e você precisa trabalhar em home office. Ou seja, as referências mudaram completamente. Você
Se você não tem uma certa organização racional, você não vai conseguir acompanhar essas mudanças. Eu estou dando exemplo agora, usando a própria pandemia, porque a gente está nessa situação. Mas qualquer mudança, por exemplo, substituir a catraca de ônibus por uma catraca eletrônica. O cara que perdeu esse emprego aí, ele vai ter que se desenvolver, ele vai ter que ter outra referência, né? Ele vai ter que ser mais racional para procurar um emprego, ele vai ter que, ou seja, se organizar de forma racional, né? E menos emocional possível, né? Se ele ficar lamentando ali porque perdeu emprego, aí ele não vai se desenvolver. O que o Simmel está falando? Que a sociedade exige muito e exige que nós sejamos cada vez mais racionais, né? Imediatistas e sejamos diretos, né? Não ficar dando rodopio. A gente tem que ser objetivo nas coisas que a gente vai fazer na cidade. Então, é rapidez, né? Então, nós somos o tempo inteiro levados e exigidos de nós nos adaptarem em situações que mudam o tempo inteiro, seja de mercado, seja da sua profissão, seja de exigência da sua própria profissão, você tem que se adaptar. Né? E não adianta lamentar, você tem que se adaptar de forma racional, ligeira. Né? Então, o excesso de informações fazem, por vezes, admitir os cidadãos uma postura blasé. Então, o que acaba acontecendo? O cara recebe tanta informação externa que essas informações acabam poluindo a sua forma de pensar. Eu estou falando aqui de forma grosseira, poluindo, mas é o seguinte: o indivíduo recebe tanta informação que, para ele se resguardar e conseguir cumprir o seu plano que ele traçou, ou seja, o seu plano individual de ação, né, ele precisa se isolar. Então, a atitude blasé, a postura blasé aqui, é meio que uma atitude de reserva. É quando o cara liga, por exemplo, o noticiário, né, daqueles programas tipo da Atena, que mostra lá assassinatos, mortes, né, sequestros, e a pessoa já está tão farta de informação que ela vê aquilo lá comendo uma pipoca, comendo um sanduíche. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ela não nem se emociona mais, né? Há tanta informação que, para ela se manter sã mentalmente, ela tem que fazer esse bloqueio sentimental. Ela tem que ser racionalizada, né? Muito racionalizada, a ponto de que as emoções que a cercam têm que ser ignoradas. A gente tem que ignorar, né? Então, essa atitude de ignorar determinadas coisas para garantir a minha sanidade mental, ela acaba sendo uma atitude desenvolvida, né, e que foi constatada pelo Simmel das grandes cidades. Por isso que nós vemos, vamos supor, o cara entra dentro de um metrô, chega lá, ele está vendo uma pessoa sendo assaltada. Como aquilo não diz respeito à sua individualidade diretamente, ele finge que aquilo não é dele. Então, ou seja, a sociedade ela exige muito de indivíduo dentro da sua realidade individual. Você se fecha no seu mundo individualista para você cumprir esse excesso de estímulos que você recebe. Caso contrário, você entra então, né, ou seja, em excesso de estímulos mentais que podem trazer o estresse, né, os pânicos, quando a pessoa não consegue lidar com esse excesso de informação, gerir eles, organizar a sua vida individual, acaba causando os estresses, os pânicos, todos eles advindo dessa aceleração da vida nervosa, da exigência cada vez maior de um mercado, né, que tem taxas de lucros decrescíveis, porque isso é natural. Então tem que criar novas formas de consumo para que essas taxas sejam levemente abrandadas, essas taxas em quedas, né? Então por isso que a gente vê expressando o tédio, a indiferença aos problemas sociais, né? Então, para manter a individualidade, cumprindo suas ordens sociais, né, deles mesmos, com necessidades criadas pela sociedade, o cidadão age passivamente, né, passivamente no sentido de não ser ativo, né, age acrítico e desumanizado. Né? Então, isso é um reflexo de uma sociedade altamente individualizada, né, que prima pelo mercado e pela razão, que exige muito dos indivíduos. Então, o que ele tem notado? Que as pessoas têm se tornado cada vez mais individualistas. Né? Como eu tenho uma agenda de exigências a cumprir e, ao mesmo tempo, eu tenho que me manter são para cumprir essa agenda que me exige,
hora ou outro indivíduo se fecha no seu mundo individualizado para não sofrer interferências, para não atrapalhar no seu plano individual. Né? Eu coloquei uma charge aqui do Papai Noel. Sou o Papai Noel. Aí as pessoas lá, né? Chega mais, a gente também não existe. Né? Ou seja, essa atitude blasé e individualizada faz com que várias pessoas se tornem invisíveis, né? Por exemplo, varredores de rua, porteiros, pessoas nas ruas, e são invisíveis. Porque nós estamos tão preocupados em atender as demandas da sociedade que nós esquecemos dessas pessoas. Nós nem vemos elas, né? Então, as mudanças sociais para os indivíduos são resolvidas por ordem econômica. Então, todos os problemas sociais, né, nessa sociedade, ela acaba sendo levada a uma questão econômica. Então, tudo passa a ser uma questão econômica. Às vezes é um problema psicológico, mas a pessoa acha que é um problema econômico. Às vezes é uma questão de razão de desigualdade social. Lógico que tem seu fator econômico, mas tem todos os outros fatores que incidem sobre a desigualdade social. Então, quando a sociedade se volta a um individualismo exagerado, né, em que é baseada no mercado, na troca, essa racionalidade excessiva, né, ela acaba afastando das questões humanitárias, da emoção, do que é do ser humano. Né? Então, não há nenhuma relação e responsabilidade do ser humano. Então, as pessoas estão tipo, não, olha o pobre ali, tá, o problema deles, isso não é problema meu. Né? Então, as pessoas tendem a achar que os problemas da sociedade não são problemas dela. As pessoas estão tão individualizadas na busca da sua vida e realizar as suas vontades individuais que elas esquecem que a sociedade em que elas vivem, tudo que acontece ali, nós temos responsabilidade sobre aquilo. Né? Nós não somos um indivíduo completamente isolado num mar, né, de pessoas. Não é assim. A sociedade, tudo que você age, você é um meio, você está no meio ali. Tudo que você age, você causa impacto naquilo ali. Né? Então, essa atitude de se isolar e fingir que não é com ele, isso é típico da sociedade moderna, né? De fingir de pagar de que não está sabendo o que está acontecendo, né? Então, o que é a realidade hoje? Dominada pela economia do dinheiro, a vida em metrópole gera certo encantamento em relação às possibilidades de realização da vida material, e esse padrão gera uma sociedade individualista. Então, por gerar, né? Ou seja, há um fetiche nessas mercadorias, no mercado, em comprar as coisas, as pessoas alimentam sonhos de consumo, né? Isso acaba sendo o imaginário delas, que elas se voltam anos e anos da vida de trabalho dela para comprar determinada coisa. Então, a possibilidade de realização material, né, que existe na sociedade moderna hoje e que é presente nas grandes cidades, nas metrópoles, que são mais visíveis de ver, os arranha-céus, as grandes casas, os carros, né, os avanços da tecnologia, da ciência, tudo isso desperta aos olhos dos indivíduos, que se submetem a essa racionalidade, a essa disciplina que te leva a uma função específica. Né? E aí a gente é levado a assimilar esse excesso de informações, a gente é levado a se adaptar a uma realidade cada vez mais acelerada, né, e individualista. Né? Então gera esse padrão, acaba gerando um padrão que, para mim tentar suprir minhas necessidades materiais, comprar aquilo que a sociedade me oferece, eu tenho que me tornar cada vez mais preocupado com as minhas coisas. Vocês podem notar que até casamento hoje, os casais, o marido e a mulher, estão se tornando tão individualistas que eles entram em competição entre eles. Né? Muitos dos relacionamentos hoje têm um fim por questão econômica, justamente por essas questões que a nossa sociedade nos impõe. Ou seja, estamos nos tornando máquinas de calculadora, esquecendo a questão emocional. Né? As críticas que são feitas aqui sobre que o Simmel faz é exatamente isso: uma sociedade altamente individualista, calculista, racional, e que a voz do ser humano, o sentimento, tem deixado de lado, porque a sociedade não tem tempo para a emocionalidade. Né? É uma sociedade que tem vida própria, no cálculo, na exatidão. Né? As grandes transformações políticas e econômicas propiciaram um fluxo de imigrantes na busca de novas condições de vida, e o ambiente nas cidades no século XIX e XX eram de conflitos e produção de identidades sociais. Então, né, aqui está falando já depois da Revolução Industrial, as cidades cresceram, então o fluxo, ou seja, a produção agora obedecia a uma nova ordem,
as pessoas seriam levadas às cidades para trabalhar nas fábricas e o campo seria gerido, então, por grandes maquinários ou grandes proprietários de terra, né, que aquilo que se extraía do campo seria levado, então, para as fábricas. Então, essa nova condição de vida que as pessoas vão estar nas cidades, trabalhando para as fábricas, trabalhando para produzir para essa nova sociedade, né, ela vai causar, então, ou surgir, então, aí, vários problemas advindos dessa nova organização de produção, né? Ou seja, um inchaço populacional nas cidades, né? A fábrica, tudo isso, então, vai promover uma reorganização das próprias cidades, das vias, né? Transformações urbanísticas, né? Então, o cenário urbano se tornou objeto de estudos de vasos intelectuais, assim como eu disse para vocês, a Escola de Chicago, ela vai ser especialista no estudo das cidades, né? No qual passaram a sistematizar um estudo sobre as cidades. O Robert Erza Park é um dos principais. Ele realizou trabalhos que se aproximavam das propostas de Emily Durkheim. Por quê, pessoal? Porque ele vai falar sobre questões de solidariedade, de classe, né? Sobre um viés classista, da manipulação de notícias, da mobilidade de grupos sociais e da multidão. O Erza Park, pessoal, tem um estudo dele, eu acho que teve uma aula que eu já falei sobre isso, que ele mostra sobre como é formada as cidades. Então, inicialmente, as cidades mostravam o centro era o centro de mercado, e ali o mercado ia se desenvolvendo, as principais pessoas moravam no centro. A partir do século XX em diante, essas cidades vão crescendo demais, o centro passa a não ser mais o local de morada de certas pessoas, ali passa a ser, é, começa a acontecer o processo de gentrificação, ou seja, há uma valorização exacerbada dos imóveis, forçando as pessoas a saírem dali e cedendo espaço para o comércio, né? Então as pessoas passam a mudar, ou seja, aquelas pessoas de tradição, de família tradicional, elas passam a ter que morar em outros lugares que muitas vezes hoje são os condomínios fechados longe, né? Então muda a lógica da cidade, porque antes o centro morava as pessoas economicamente bem e nas periferias moravam os pobres, né? Perto das fábricas para ficar mais fácil de ir para o trabalho. Então o Robert Erza Park ele vai falar que toda a organização da sociedade, a produção, o urbanismo, tudo isso está relacionado à forma de produção industrial, né? Basta a gente lembrar, pessoal, que as primeiras indústrias, os industriais faziam casas próximas para facilitar. E aí as indústrias ficavam longe, né? E a primeira faixa, o primeiro cinturão residencial era desses trabalhadores. Então, os trabalhadores, de certa forma, né? Então era como se fosse assim. Vou ver se eu consigo passar um desenhozinho aqui para vocês. Olha aqui era o centro, onde tinha então as principais casas e o comércio local. Aí essa outro círculo aqui, ó, essas pessoas que moravam aqui, ó, esse círculo de fora, eram os trabalhadores das fábricas. Então as fábricas se encontravam aqui nesse círculo de fora e nesse círculo de dentro aqui o comércio. Então indústrias e fábricas e aqui comércio. Só que nas indústrias aqui e fábricas também se encontrava o quê? Os trabalhadores. Então, os trabalhadores se encontravam nessa faixa externa, né? Como se fosse dois círculos. E na faixa interna lá dentro, né, a gente encontraria então tanto o comércio como também os mais bem, né, economicamente falando. Depois, com o crescimento dessa cidade, surge um novo círculo aqui, ó. Aí essas pessoas que estavam aqui, elas passam a morar nesses condomínios fechados aqui na parte externa, né? Podem notar hoje que as grandes cidades, né, os condomínios fechados, eles ficam longe. Às vezes eles passam por bairros pobres até chegar lá onde está esse condomínio fechado, né? Então ele vai falar sobre isso, sobre como a sociedade vem se organizando, no sentido de que a produção industrial, né, ela demanda uma forma de organização urbanística, né? Então, para ele, a cidade é lugar da multidão. Lembrando, pessoal, que multidão aqui, o significado de multidão, tem a ver com um determinado coletivo, né, de pessoas que reivindicam determinados direitos, né? Então a multidão não é igual a massa dispersa sem saber o que quer. A multidão, sim, ela sabe o que quer e ela reivindica determinadas coisas. Então, para ele, é o lugar das reivindicações, né? Do movimento trabalhista, do movimento feminista, do movimento negro, né?
Então, para ele, é lugar da multidão, devido ao alto grau de complexidade das sociedades urbanas e as relações de embate que se verticalizam com o capitalismo. Ou seja, à medida em que o capitalismo cresce, há uma verticalização de poder. Né? Basta ver que os empresários se enriqueceram muito, os trabalhadores ficaram muito pobres. Então, essa verticalização, ou seja, essa posição de sobreposição dos donos da empresa de forma muito exacerbada sobre os trabalhadores, causou tensões. Né? E esses embates vão gerar os chamados direitos trabalhistas, as organizações e tudo mais. Ou seja, ele fala que a cidade é o local que pulsa as transformações, é o local que vai ter as reivindicações, porque é um local complexo, onde várias pessoas convivem ali e exigem os seus direitos. No Brasil, um grande pensador chamado Paul Singer, ele desenvolveu estudos sobre a sociologia urbana e mobilizou conceitos de classe social, burguesia e proletariado. Então, ele vai fazer um estudo sobre o desenvolvimento, né, das cidades no Brasil e ele vai fazer um estudo baseado, né, em conceitos marxistas, tanto que ele vai falar sobre classe social, burguesia e proletariado, em relação ao processo de formação da sociedade brasileira. Então, para ele, o processo de urbanização no terceiro mundo, no caso o Brasil, ele vai ser marcado por embate de classes, né? Ou seja, dos subalternos com os dominantes sobre os dominados. Então, isso vai ser marcante. Aqui no Brasil é óbvio, né? Dos escravos e dos senhores. Né? Isso aí ficou por quantos anos? 300 anos, essa contradição. Né? Basta lembrar que já existia o certo liberalismo, né? O capitalismo já estava em curso desde 1600 e pouco, 1700, né? E o Brasil ainda era um país de escravidão. Então convivia liberalismo com escravidão, né? Incoerente, liberdade com escravidão, né? Convivia aí, né? O início do capitalismo ele pela escravidão, né, pessoal? Então o capitalismo aí matou muitas pessoas também. A gente acha que é só o socialismo do Stalin, mas não, né? Para ele, o processo de urbanização do terceiro mundo é marcado por um embate de classe, contradições de colonialismo, né? Essa contradição que eu falei para vocês, né? Que é a liberdade de um lado, do outro lado, a escravidão. O imperialismo, que é o impor, então, vontades de uma determinada capital, ou seja, metrópole, no caso aqui seria a Europa, né? O imperialismo europeu, que vai escravizar, que vai colocar índio para trabalhar, né? E aí retirar as riquezas do local e levar para lá. Né? Então, tudo isso vai fazer parte da formação aqui da sociedade brasileira que depois vai se desenvolver nas primeiras cidades, tendo como base o trabalho escravo em conformidade a uma cultura política dominadora e autoritária. Então ele vai falar que a construção da sociedade brasileira ela vai ser pautada no colonialismo, no imperialismo, ou seja, das capitais, as vontades das capitais sobrepunham as vontades nacionais, né? Do trabalho escravo, que se conformou com uma cultura dominadora e autoritária. Por que conformou com uma política dominadora e autoritária? Porque as autoridades daqui, elas legitimavam o escravismo. Né? Então, várias autoridades, elas davam legitimidade ao processo de escravidão. Então, autoritário, né? Eu considerar aí que o indivíduo negro africano nem é uma pessoa, nem é um cidadão, né? Para dominar o indivíduo, né? Se eu falo de liberdade dos indivíduos, eu falo, bom, mas os escravos não são livres. Ah, mas eles não são indivíduos, não são cidadãos. Ah, entendi porque eles não merecem a liberdade. Então, ou seja, é uma desconsideração do ser humano para dominar. Né? E autoritário porque a presença militar, pessoal, no Brasil sempre foi muito grande. Por exemplo, a nossa república foi fundada por um golpe militar. Né? Floriano da Fonseca e Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles, né, responsáveis por esse golpe. Então, o autoritarismo e o militarismo no Brasil sempre foi muito presente, né? Desde o início, desde a época da colonização, como também para abafar as revoltas que tiveram contra o Império, né, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, várias, cabanagem, balaiada, né, aqueles vários movimentos revoltosos aí foram abafados por questões autoritárias, né, e tapando a boca do povo, né, e passando o carro do governo, né, no caso aí era o Império na época. Então, ele fala aqui, a legitimação institucionais de padrões elitistas, né, então o tal chamado, pessoal, elitismo estrutural, que carrega junto
o tal do racismo estrutural, né? O elitismo institucional, pessoal, é aquele assim que tem preconceito com o pobre, né? Tudo que foi em função do pobre é discriminado, é retirado, né? Então, aqui no Brasil não existe só o preconceito com o negro, existe o preconceito social com o pobre. Então é o elitismo, né? Há críticos aí que dizem que o elitismo apareceu aí pós-Lula. Né? O Lula e a Dilma deram condições para a classe C ter um pouco maior de consumo, e aí a classe B, que é a classe média, se sentiu oprimida por essa classe C que ascendeu. E aí elas chegavam, essa classe média elitista brasileira, chegava nos aeroportos do Brasil, olhava aquele tanto de gente e falava, nossa, que tanto de pobre, nem agora pobre está pegando avião, né? Basta a gente ver o Paulo Guedes, economista, falando sobre que até a empregada doméstica estava indo para a Disney, que isso era um absurdo, né? Isso reflete a mentalidade elitista, de achar que por ser uma empregada doméstica, ela não pode pegar um avião e ir para a Disney. Né? Isso é reflexo de uma estrutura elitista. Eu acho que o pobre não tem seu lugar. Na verdade, que o pobre tem o seu lugar lá no canto dele. Né? Então, essa é uma mentalidade elitista que acompanha com o racismo, porque no Brasil o pobre e o negro ele se confundem. Né? A maior parte da população pobre é negra. Né? Então, aí somos-se dois preconceitos, de ser negro e pobre. Né? Mas só a pobreza em si já carrega em si uma discriminação por essa estrutura patriarcalista, elitista que nós temos no Brasil. Né? O brasileiro médio, ou seja, da classe média e da classe média, ele tem um certo preconceito com o pobre. Lembrando daquele personagem do Sai de Baixo, chamado Caco Antibes? Depois vocês dêem uma olhada. O Caco Antibes, ele retrata muito bem esse perfil da classe média e que tem pavor do pobre, né? Tem medo de ser confundido com o pobre. Então, os exercícios aí para a gente firmar aquilo que a gente viu aqui. Atividades, capítulo 26, né, dessa apostila aqui, do SEMI. Então vamos lá. A urbanização tornou-se processo padrão de transformação do meio ambiente das sociedades industriais, produzindo modos particulares de convívio social sobre o assunto, assinale o que for correto. Só para deixar claro aqui, meio ambiente não é só arvinha, não é só verde, não. Meio ambiente é tudo. Até o local do seu trabalho, a cidade onde você mora, é meio ambiente. Então, o conceito de meio ambiente ele é amplo, e não só se reside sobre natureza e verde, não. Então, meio ambiente é um ambiente em que nós utilizamos para desenvolver. Né? Nos desenvolvimentos de hoje, a tônica é o desenvolvimento sustentável. Então, vamos marcar as corretas. Para alguns sociólogos, o avanço da urbanização faz predominar o padrão de relação societário, que, ao contrário do comunitário, é caracterizado pela formalidade e pela impessoalidade. Verdadeiro, pessoal. O societário, né, ele preza pela racionalidade, pelo impessoal. Né? O comunitário é o pessoal, o emocional, é a proximidade, laços familiares, é a comunidade. Sociedade se expandiu, né? Laços impessoais. 2. Nas sociedades industriais, a introdução de novas tecnologias no campo foi um dos fatores que produziu o êxodo e contribuiu decisivamente para o crescimento populacional das cidades. Verdadeiro também, né, pessoal? O êxodo rural foi propiciado pelo melhoramento de novas tecnologias, ou seja, as pequenas famílias que produziam assim foi retiradas porque a produção agora passava a atender uma demanda de mercado, né, e não mais de subsistência. No modo de produção capitalista, o crescimento das cidades foi acompanhado pela progressiva transformação do espaço urbano em mercadoria. Exatamente, pessoal. O espaço urbano passa a ter preço e as pessoas que têm dinheiro compram os melhores espaços. Né? Não é mais aquela questão histórica que as pessoas se assentam devido a uma determinada produção local. Né? Vamos supor, o garimpo, a cidade se desenvolveu por causa do garimpo, e a partir daquilo ali a cidade toda se desenvolveu. Não, agora ela vai atender a uma necessidade capitalista. Né? Eu tenho que pôr uma fábrica aqui, porque aqui tem um rio que é mais próximo, para colocar então as casas dos trabalhadores. Então agora eu compro esse local. Ou seja, virou uma mercadoria também. Né? E o crescimento das cidades eles vão estar relacionados a atender as demandas do mercado, não mais das pessoas. Né? Os fluxos migratórios indicam como as atividades econômicas estão distribuídas no território e, por isso, podem retratar também as desigualdades regionais existentes. Verdade, pessoal.
onde tem, né, se você olhar assim, fluxos migratórios, lá você vai ver que existia produção de determinada coisa. Como eu falei aqui do garimpo, por exemplo, a cidade de Monte Carmelo, por exemplo, ela nasce justamente por causa de fluxos migratórios de atividades econômicas, né? Então, existia garimpo na Estrela do Sul e as pessoas dormiam em Monte Carmelo e a partir daí surge a cidade, né? Vamos seguir aqui. A forte influência dos padrões de convívio tipicamente urbanos sobre a vida no campo e o acesso massivo e indiferenciado a bens e a serviços produzem uma notável homogeneização na realização social. Pessoal, é uma heterogeneização, né, pessoal? Essa aqui está errada. Então, de acordo com isso, tá, pessoal? C é a alternativa correta. O próximo. George Simenon, em seu texto clássico A Metrópole e a Vida Mental, menciona profundas alterações emocionais e sensitivas dos seres humanos causadas pela cidade grande. Sobre o tema, é correto afirmar. A. Simmel destaca que, desde o início do processo de urbanização, desculpa, pessoal, desde o início do processo de urbanização, os habitantes de grandes cidades desenvolveram uma ampla afetividade pelos moradores vizinhos, bem como seus contextos locais. Não, pessoal, né? Não desenvolve essa questão, desculpa, voltei aqui, não desenvolve essa questão emocional, né? Não tem isso, né? Essa afetividade. Tá errado. B. De influência marxista, Simmel desenvolve base da sociologia urbana ao tratar da cidade como forma predominante e efetiva de reconversão da relação exploratória plenamente capitalista. Não, ele não é marxista e ele também não trata da questão exploratória capitalista. C. As novas formas de associação e visão do mundo a partir da construção de novos laços urbanos é algo diagnosticado por Simmel, logo em seu texto clássico, anunciando os desdobramentos de reivindicações de direitos civis e movimentos sociais que proliferaram ao longo do século